Enunciado 11. Manter a qualidade segurada no período de gozo do auxílio por incapacidade temporária por força de decisão judicial, ainda que posteriormente revogada. Mantém-se, então, a qualidade segurada no período de gozo do auxílio de doença por incapacidade. Eu, sinceramente, acreditava que esse enunciado não ia passar, né? Porque o tema 692 do STJ é um tema muito difícil para a gente, né? Determinando a devolução de parcelas de tutela provisória quando da sua revogação. Então, aqui me parece que, pelo menos, a manutenção da qualidade segurado é uma manutenção do vínculo, né? Isso não significa, como eu escrevo aqui depois, que vai contar tempo de contribuição, que esse período vai ser usado para outras finalidades, vai ser usado para carência. Mas a manutenção da qualidade do segurado é uma questão dentro do âmbito social bastante interessante, né? Em que vai na contramão do próprio tema 692, que determina a restituição do status quo, né? Pelo fato de termos a revogação da tutela provisória. Justificativa. Sendo legalmente vedado o recebimento de benefícios por incapacidade em concomitância com o exercício da atividade laboral, o segurado não pode ser prejudicado pelo afastamento das atividades laborais ou ausência de recolhimentos previdenciários durante o período em que recebia auxílio-doença ou aposentadoria por força de decisão judicial revogada. Veja que aqui não faz distinção nesse enunciado de que momento foi concedida a tutela provisória, né? De que espécie de decisão judicial revogada a justificativa se propõe a enfrentar? Cognição precária ou exauriente? Né? Então eu faço aqui a reflexão para vocês. Por quê? Para mim, o tema 692 ele se aplica só em cognição sumária. Só se a tutela provisória ela foi concedida, então, na fase ainda precária, né, de tramitação da demanda, não em cognição exauriente. Não quando a sentença concede o benefício depois de ser revogado pelo tribunal, pela turma recursal. Tá? Então, o tema traz implicações de direito material interessantes quando a questão processual acabou sendo resolvida em sentido contrário. Então, o direito material aqui está fazendo mais do que a própria questão processual propriamente dita, porque à luz do artigo 302 do CPC, empregado no tema 692, né, do STJ, revogada a tutela restitui o status quo. Então, o período encostado acaba determinando a manutenção do vínculo do segurado com o INSS, o que significa proteção, o que significa vínculo, né? O que significa que ele fica ali no shelter, né? Na cobertura. O enunciado não tem avançado para outros pontos mais tormentosos, por quê? Porque aí não ia conseguir ser aprovado, né? Como tempo de contribuição, mesmo carência. Né? Então, já acho que o enunciado foi longe. Já acho que o enunciado foi bem, bem interessante aqui para a gente com relação ao tema da manutenção da qualidade de segurado. Né? Então fica aqui a nossa observação, porque daqui a pouco é, é algo que pode ser trabalhado, né? Tanto no processo judicial como no processo administrativo, esse enunciado 11, né? Porque se ele manter a qualidade de segurado, ele pode estar apto a requerer uma nova perícia administrativa junto ao INSS, né? Um novo agendamento de perícia lá, né? Então tem repercussões, essa questão tem repercussões para fora do processo, vejam bem, cuidem bem isso. Não, cuidem bem isso. Aqui é um mundo de debates que podem ser feitos, né, e que eu venho fazendo algumas mentorias sobre isso, do tema 692. Então, uma das reflexões, todas praticamente em aberto ainda, né, até porque esse tema não foi bem assentado, né, mas essa repercussão de direito material a gente tem que saber para aplicar. Essa é uma aplicação prática da oficina importante. Tutela provisória, mesmo revogada, mantém qualidade segurada. Isso é importante.
né? Reflexos aí no processo administrativo, no planejamento previdenciário, né? Porque, embora ele não conte tempo de contribuição e carência, é um vínculo que daqui a pouco ele vai poder usar para outras situações, né? Poxa, o cara está em tutela provisória revogada aí, sofre um outro problema, sofre um AVC, sofre uma outra situação, vem a óbito, revoga a tutela e agora as viúvas têm direito à pensão, não têm direito? Poxa, é uma repercussão muito grande, né? Ah, com relação à devolução de valores, aí me parece que isso tem que ser feito via processo administrativo, né? Com relação à devolução de valores, eu entendo que se o juiz não determinou expressamente que o INSS pode buscar os valores dentro do próprio processo, a gente pode sustentar que o INSS não tem título executivo para cobrar nos próprios autos. Ah, o INSS está cobrando 250 mil aqui numa execução. O que eu faço, professor Rubinho? Exceção de pré-executividade. Algum tipo de defesa tem que ser feito. Exceção de pré-executividade. Dizendo o quê? Não tem título executivo. Ah, mas está seguindo o tema. Não, mas então siga o tema e abra processo administrativo de direito de defesa para saber se o caso é ou não de aplicar o tema, etc. e tal, mas isso teria que se abrir um processo administrativo. Faz sentido? O INSS tem no processo judicial em curso ordem para executar nos mesmos autos devolução de tutela provisória? Professor, aqui o juiz mandou devolver. Ah, bom. Então o INSS tem título executivo. Tá, então aí, professor, eu tenho que pagar os 200 mil? Não, aí tu sai da exceção de pré-executividade para entrar na impugnação com o cumprimento de sentença. Por quê? Porque aí muda o meio de defesa. Como assim? Na exceção de pré-executividade, tu tem uma matéria de ordem pública que é dizer se o INSS tem ou não título executivo. É uma questão envolvendo exigibilidade do título, de uma maneira mais clara. Na impugnação com cumprimento de sentença, o que tu pode discutir é: existe o título, mas o segurado não vai pagar. Por quê? Porque tem outros elementos constitucionais tão importantes quanto a coisa julgada que merecem ser examinados no caso concreto. Do tipo, dignidade da pessoa humana, a própria condição mesmo de pagamento daquela dívida. Então, o que eu sustento, e reitero aqui para vocês, que mesmo nos casos que o INSS tenha ordem para receber de volta os valores, a gente pode discutir o tema em impugnação por meio de sentença. Não estou dizendo que a gente vai ganhar, mas a gente pode discutir. É que na impugnação eu reconheço que tem título executivo. Eu reconheço o peso da coisa julgada. Mas eu posso trabalhar com aquelas questões de proporcionalidade, com aquelas questões de razoabilidade. Trabalhar com o artigo 489, parágrafo 2º. Que eu não vou cumprir o título executivo. Diante da realidade daquele caso concreto, daquele meu segurado. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Sempre enfrente o caso concreto. Ontem uma aluna do time de elite, uma, uma aluna me mandou um áudio falando assim, professor, num tema tal, eu faço matéria de direito ali, eu faço curso especial e extraordinário, faço os dois. Tem que examinar o caso concreto. Como é que foi proferida a decisão? Se está levando em consideração elementos constitucionais ou só elementos legais. Então, foque no caso concreto. O que aconteceu no caso concreto? Ah, o juiz não mandou devolver. Só revogou a tutela provisória. Bom, então o INSS que resolve isso no processo administrativo.
abra processo administrativo. Não, não tem título executivo. Então é exceção de para-executividade, é matéria de ordem pública. O INSS está executando algo que não poderia executar porque não tem título. Ah, mas o senhor quer dizer que não tem que devolver valor? Não, estou querendo dizer que o INSS que faça isso na via própria. Abrindo prazo de defesa, oportunizando que a parte se manifeste, dizendo se é o caso ou não de devolver, etc. e tal. Agora, não tem título executivo. Porque o título executivo ele significa o quê? Que haja uma facilitação de cobrança. Tá? O título executivo ele abrevia etapas. A ausência de título executivo não significa que não tenha dívida, mas que isso tenha que ser feito por um outro caminho. Tá? Agora, quando nós temos também o título executivo, isso não significa que efetivamente a execução vai ser posta. Vocês já pensaram que toda execução tem meio de defesa? Não só o extrajudicial, mas o judicial também? É que o judicial, o rol de defesas é mais restrito, porque já tem um título executivo transitado e julgado, já teve uma passagem pelo Poder Judiciário. Mas mesmo o título executivo é passível de impugnação. Então o título existe. Só que essa exigibilidade do título, ela vai ser discutida. Vejam como é interessante isso. Ela vai ser discutida em nível constitucional. Em geral, a gente não discute a constitucionalidade dos títulos executivos porque a coisa julgada ela passa por cima de tudo. Agora, nesse caso, de um pobre coitado que vai, além de não ganhar o benefício, vai ter que devolver 200 mil. Será que tem fundamento constitucional para esse tipo de cobrança? É o debate. Nas que vocês vão fazer diante da realidade do caso concreto, repito, diante daqueles postulados normativos de proporcionalidade e razoabilidade. Ele deve, mas é razoável o INSS cobrar desse pobre coitado 200 mil? Ele tem condição de ser executado nesse momento? Né? Então isso é diferente de simplesmente alegar que o executado não tem dinheiro, é JG e tal. Não, a gente está discutindo, no caso concreto, a força da formação da coisa julgada diante da realidade e do momento da execução. Né? Diante da realidade do momento da execução. Mas isso não deveria ser discutido na fase do conhecimento, professor? É que na fase do conhecimento, vocês viram que eu estou tentando me convencer junto, né? Da minha tese. Por isso que eu faço pergunta e respondo. Porque eu sou o meu maior opositor, sempre sou eu, né? E assim nos livros, por isso que eu reescrevo muitas vezes, né? Porque a minha maior oposição das obras sou eu mesmo. É que na fase de conhecimento, Rubinho, tu tem que entender que na fase de conhecimento, tu tá discutindo, na verdade, se tu tem um distinguishing para a aplicação do precedente. Tu pode discutir isso, né? Por exemplo, na fase de conhecimento, tu vai discutir que a tutela provisória não foi concedida no início do processo, que a tutela provisória foi concedida em sentença. Ah, tá. E daí não seria o caso de devolver. Sim, não seria o caso de devolver, embora seja o caso de revogação, né? Ah, tá bem. Aqui na execução, mesmo que tu não apresente uma hipótese de distinguishing, tu pode discutir no momento da execução. Veja que eu estou batendo nessa tecla, no momento que está sendo executado. Porque a execução sempre é uma faculdade. Por que que a execução começa com a petição da parte? Porque a parte tem a opção de executar ou não. O INSS não é obrigado a executar. Vocês podem ter certeza. Se o valor for pequeno de devolução de tutela, de um mês ou dois, o INSS não vai executar. Ele quer executar os 200 mil. Ah, ele vai procurar o pobre coitado lá, que recebeu tutela. Mas será que é pobre coitado ou não? Bom, aí tu vai trabalhar no caso concreto. Então, que não seja, tu vai trabalhar no caso concreto que não é. Procurador do INSS. Mas a execução é uma faculdade. Tanto é que uma das questões mais bacanas que a gente trabalhou no passado, para quem fez os cursos, né? Vai lembrar
que a gente sugeriu alguns casos em que o INSS não alegou prescrição da fase de conhecimento, não executar dentro do prazo da ação rescisória. É ou não é? Uma faculdade. Espera, deixa passar o prazo da ação rescisória e entra com uma execução chamada soberanamente material, que é após o prazo de 2 anos, né, da formação da conjugada. Então é uma faculdade. O juiz daqui a pouco peticiona, o juiz daqui a pouco despacha, mas o segurado não vai entrar com execução mesmo? Nesse momento não, doutor. E também não sou obrigado. Não tem execução de ofício, pelo menos no procedimento comum vinculado ao CPC. No momento que eu achar oportuno, se eu achar oportuno, eu vou executar. Então, o INSS, ele pode não executar, que é uma faculdade. Se ele executar, aí eu tenho que trazer elementos naquele momento que impliquem debate sobre elementos constitucionais que poderiam ser colocados. Então, não são elementos legais, são elementos constitucionais que poderiam ser trabalhados para que a execução não se dê naquele momento. Isso não é exceção de pré-executividade, porque exceção de pré-executividade é algo explícito, matéria da ordem pública, está claro. O INSS não tem título, quer executar. É diferente de eu dizer, o INSS tem título, mas não deve executar o segurado. Não é correto que execute o segurado. Se ele tem título, ele pode fazer no processo. Se ele não tem título, ele tem que fazer na via administrativa. Tá fechando? As ideias? Agora, se ele tem título, mesmo assim, eu posso fazer impugnação. Já peço a JG, me tiro o problema de sucumbência na execução e vou fazer o debate no nível constitucional, trabalhando proporcionalidade e razoabilidade à luz do artigo 489, parágrafo 2º. Chamando o juiz para uma outra exigência, um outro debate no momento executivo. Excelência é o seguinte, ó, já perdemos tudo que perdeu, tá que nem na faixa de Gaza lá. Ó, já destruíram tudo que tem que destruir. Querem continuar a guerra agora? Agora vai continuar a execução? O segurado já não ganhou o processo de conhecimento, já revogaram a tutela, já passaram a régua de tudo que é lado. O senhor vai, a senhora, excelência, vai autorizar a continuar isso agora aqui? Com essa realidade aqui que eu estou trazendo, com essa documentação, com esse momento que ele está vivendo aqui, o cidadão, você vai continuar mesmo? Ou nós vamos arquivar essa execução? Nós vamos extinguir essa execução? Aqui é uma extinção formação, com formação de mérito, hein? Por isso que tem coisa julgada na execução. Porque aqui não é mero arquivamento para que o INSS possa abrir depois. É um exame de mérito que impeça, inclusive, o INSS de abrir processo administrativo depois. Né? Porque o juiz vai consolidar que realmente o segurado não tem condições de arcar com aquela execução. Pelo menos no nosso pleito principal, né? Seria uma extinção com julgamento de mérito em fase de execução. Então, são construções, não são construções, né? É... Vale a pena. Como é que era aquela do ano passado? O Morgana está dizendo que já ganhou amanhã. É o. Tá pago? Tá pago essa ou não? A Fazenda Pública pode ajuizar ação monitória, diz o Solino. A ação monitória é aquela que tem quase uma execução, tá? É uma execução em encaminhamento. Eu entendo que esse não é o caso. Até porque a ação monitória ela tá muito mais vinculada à lógica dos títulos executivos extrajudiciais, né? Eu não vejo que o INSS tem essa possibilidade. Para mim, o que o INSS tem que fazer é a abertura do processo administrativo. Aliás, tem um enunciado que ele se insere aqui. Vou botar essa observação aqui, vou procurar aqui, caderno. Tem um enunciado de seguridade que ele se encaixa aqui. Então, estou aproveitando o debate com vocês, porque eu sei que de cabeça tem um enunciado que eu não coloquei aqui, mas agora vai ser a oportunidade. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Estou abrindo aqui, ó.
os enunciados. Olha aqui a fotinho da ministra Sucete Magalhães abrindo aqui as jornadas. Tem enunciado que diz isso aqui que está por aqui, né? Que a gente poderia usar que é o enunciado 8, ó. No cancelamento de benefício previdenciário, deve-se observar o princípio constitucional do devido processo legal. É esse que nós vamos usar. É um cancelamento de benefício? Claro que é. Por revogação de tutela, mas aqui não está dizendo se é por isso ou por aquilo. Mas está dizendo, enunciado 8, que no cancelamento de benefício previdenciário deve ser observado o princípio constitucional do devido processo legal. Então, se não tiver, repito, decisão clara mandando devolver, revogou a sua tutela. Bem, revogou a tutela, está revogada a tutela. Né? Agora eu faria uma pergunta para mim mesmo e faço para vocês que seria essa. Professor, a decisão só mandou revogar a tutela. Eu embargo isso aí para entrar no debate se ele revogou com devolução de parcela, sem devolução de parcela. Vocês querem entrar nesse vespeiro aí ou vocês não vão entrar nesse vespeiro aí? Olha, eu vou dizer o seguinte: se essa tutela provisória ela é precária, eu não entraria de forma alguma. De forma alguma. Agora, eu pensaria, no caso concreto, se essa revogação fosse em cognição exauriente. Ou seja, a liminar dada em sentença, lembre daquela liminar que é dada em sentença até de ofício pelo juiz, né? Para cumprimento de obrigação de fazer, artigo 536. Bom, o juiz, então, o Poder Judiciário dá de ofício, depois revoga e ainda tem que devolver valor. Então, nesse caso, eu abro o debate, né? No tribunal. Né? O tribunal revogou, então, a tutela do juiz sentenciante, né? Do juiz de primeiro grau. Né? Então, aqui poderíamos abrir um debate, o próprio INSS poderia abrir esse debate, né? Também o INSS teria legitimidade e condição de embargar. Nos demais casos, aí dou razão para vocês, eu acho que o melhor não, né? Uh, no, Luiz Brandão, no caso, a execução da Fazenda Pública, a formação do título é pelo processo administrativo? Eu não entendi o que tu está perguntando. Se o INSS abrir processo administrativo, eu não falei isso, eu não entrei nesse debate aqui. O que eu estou dizendo é que o segurado está com processo como autor. Ele perde. Se não tiver decisão judicial mandando devolver, não tem título executivo para executar nos próprios autos, tem que ser aberto um processo administrativo. Né? O INSS depois ele vai abrir processo administrativo, aí vai entrar em título executivo extrajudicial, que é uma certidão de dívida ativa. Isso que tu deve estar confundindo, Luiz. Né? Alguma questão envolvendo os CDA e tal, né? Mas não é título judicial. Título judicial não tem formação de título judicial por processo administrativo do INSS. Título judicial é por título formado pelo Poder Judiciário. Aí teria que ter uma decisão do próprio juiz mandando devolver valores. Né? Aqui, alguma circunstância que o juiz manda expressamente devolver, possa envolver má-fé, né? Segurado claramente receber o benefício indevido, fraudou documento, alguma situação assim que a gente raramente vê, mas que aí o próprio título executivo dá poderes para o juiz, o próprio juiz, né, dá poderes para o INSS executar. Né? Então, não confunda um título judicial com título executivo extrajudicial. Né? Mas o que importa para nós, e o nosso ponto aqui, foi do tema 692. Então, o tema 692 é esse.
Ah, manter a qualidade segurada do período de gozo do auxílio por incapacidade. De que espécie de decisão judicial revogada, então, está se enfrentando o enunciado? Ele está trabalhando principalmente aqui com a cognição precária, né? Mas se aplica também a cognição visualmente. Se aplica também a cognição visualmente. Então, aqui a gente poderia colocar, poderíamos adicionar aqui, né? Observado o enunciado 8. Devolve parcelas, observado o enunciado 8. No cancelamento de benefício deve ser observado o princípio constitucional devido ao processo legal. Ou seja, tem que abrir processo administrativo. Show, hein? De acordo aí?